O conflito entre Ucrânia e Rússia continua se intensificando, com batalhas nas linhas de frente e ataques em regiões ocupadas, como Luz e Donetsk. A situação se agrava à medida que a Ucrânia realiza uma guerra secreta, utilizando drones e mísseis que se tornam cada vez mais comuns em áreas da Rússia, abrangendo as regiões ocidentais, centrais e até orientais. À medida que esses ataques aumentam, mais difícil se torna para o presidente russo, Vladimir Putin, manter a aparência de controle. Com a crescente tensão, a realidade do conflito se torna inegável até mesmo para os cidadãos russos. Em Briansk, região que faz divisa com a Ucrânia e Belarus, a população de mais de 1,1 milhão de habitantes sente os efeitos dessa guerra de perto. Recentemente, a cidade vivenciou uma noite de horror, marcada por sirenes de alerta e explosão de canhões antiaéreos, enquanto tropas tentavam derrubar drones ucranianos. No dia 9 de outubro, um ataque aéreo na cidade de Clancy, próximo à fronteira, gerou alarde e consequências reais. O relato de moradores descreve uma noite de caos e medo. Registros de vídeo mostraram sirenes soando repetidamente em televisores, confirmando a gravidade da situação. Além disso, a população local relatou danos em prédios e veículos, e um adolescente ficou ferido durante a incursão. O governador da região, Alexander Bogomaz, não conseguiu ocultar a gravidade do ocorrido e publicou em seu canal no Telegram que os ataques ucranianos contra civis se tornavam cada vez mais frequentes e brutais. A discrepância entre os relatos da mídia local e as afirmações do Ministério da Defesa russo é evidente. Enquanto o governo minimiza os eventos, informações detalhadas sobre o impacto dos ataques circulam entre os cidadãos. As autoridades em Briansk estão diante de uma oposição crescente entre o que é dito oficialmente e a realidade vivida no dia a dia. Em um incidente anterior, um soldado russo chamado Ivan Slashenko sofreu ferimentos durante um ataque, evidenciando que mesmo os militares não estão imunes a essa nova onda de hostilidade. Outros relatos indicaram que drones ucranianos atingiram instalações agrícolas, um alvo inusitado. Entretanto, a maioria dos ataques concentra-se em alvos militares estratégicos, como bases e centros de comando, visando debilitar a capacidade russa. Mesmo com uma série de incidentes comprovados, a versão oficial russa tenta suavizar a narrativa, mantendo a ilusão de segurança para a população. Conforme as autoridades locais começam a se distanciar das declarações do Kremlin, fica claro que os efeitos da guerra estão se tornando palpáveis e inegáveis. E assim, com a guerra se intensificando e a sensação de realidade se solidificando, o que acontecerá a seguir? O governo poderá continuar a criar essa ilusão de controle, ou a verdade finalmente virá à tona, abalando as fundações do poder de Putin? Nos últimos dias, a tensão no leste europeu aumentou com relatos de um ataque noturno na cidade de Clancy, situada na parte sudoeste da região de Briansk, próxima às fronteiras da Ucrânia e Bielorrússia. Na calada da noite, os moradores ouviram sirenes e avisos de ataque aéreo, enquanto canhões antiaéreos disparavam desesperadamente contra drones ucranianos. Você consegue imaginar a cena? O medo e a incerteza pairavam no ar, criando uma atmosfera de pura agonia. As imagens compartilhadas nas redes sociais confirmaram os relatos. Um jovem de apenas 13 anos ficou ferido e a cidade registrou danos em prédios e veículos civis. Em um canal local do Telegram, os moradores relataram os eventos trágicos da noite. As autoridades, incapazes de esconder a verdade, foram forçadas a admitir que os bombardamentos causaram estragos significativos. Enquanto os governos tentam narrar uma realidade paralela, a verdade se impõe. O governador da região, Alexander Bogomaz, fez uma postagem clara em seu canal, dizendo que houve ataques mais violentos das forças ucranianas contra civis. Afinal, como podem os cidadãos confiar nas versões que ignoram o que estão sentindo? Por um lado, o Ministério da Defesa russo tentava apaziguar os ânimos, alegando que nada de significativo havia ocorrido na Briansk. Por outro lado, a voz do povo ecoava, afirmando o contrário. Que estratégia é essa, onde o silêncio sobre a dor real é exigido? Mas, o que realmente está acontecendo? Em uma região como Clancy, com uma população de cerca de 60 mil pessoas, a verdade está se tornando cada vez mais difícil de ser escondida. A dor da perda e o toque da destruição estão à flor da pele. O que será que os líderes pensam sobre a realidade vivida por seu povo? Enquanto a guerra avança e os ataques aumentam, a mentira não poderá durar para sempre. Recentemente, outra incursão feriu um soldado russo, Ivan Slashenko, em um ataque aterrador.
A presença de drones ucranianos está se manifestando não apenas em campos de batalha, mas agora, nas vidas cotidianas dos russos. Será que a ilusão de um território seguro já não começa a ruir? À medida que mais relatos de destruição se acumulam, a verdade se torna uma arma poderosa. Em um ataque envolvendo um drone em uma instalação agrícola na vila de Druchraves, a destruição foi significativa. Embora não tenha havido vítimas humanas, animais e a infraestrutura foram severamente afetadas. Isso se torna um padrão, concentrando-se em alvos essenciais para a logística militar russa. Em uma guerra onde a linha entre a segurança e a vulnerabilidade se estreita, qual será o próximo capítulo? Cada ataque, cada relato, vai moldando uma realidade onde a resiliência se mescla com o desespero. Se a narrativa de um Kremlin invencível já não se sustenta, o que será necessário para restabelecer a confiança da população? As sombras dos drones continuam a passar sobre as cabeças dos habitantes, e a cada dia que passa, a urgência por mudanças se torna mais palpável. O que o futuro reservará para aqueles que desafiam a verdade? A situação em Briansk está se tornando cada vez mais tensa. O governador da região, Alexander Bogomaz, não conseguiu esconder os recentes ataques que ocorreram. Em seu canal no Telegram, ele revelou que as Forças Armadas da Ucrânia lançaram novos ataques violentos contra civis, e uma inspeção oficial dos danos seria realizada pela manhã. A diferença entre as versões oficiais sobre o que está acontecendo na região é alarmante. Enquanto o Ministério da Defesa da Rússia afirma que nada significativo ocorreu, diversas agências de notícias locais e até mesmo o próprio governador falam sobre bombardeios e danos a veículos e edificações. Esse tipo de cenário não é novidade para aqueles que acompanham o conflito. Com frequência, quando a Ucrânia realiza um ataque bem-sucedido em solo russo, a máquina de propaganda do Kremlin se ativa. Eles tentam de todas as maneiras encobrir a verdade. Francesmente, o governo russo tem divulgado que os danos foram insignificantes ou inexistentes em locais militares, refinarias e fábricas, mesmo diante de montanhas de evidências visuais que dizem o contrário. Essa é uma parte da estratégia clássica do Kremlin, esconder a verdade e distorcer a narrativa. Com isso, Putin tenta manter a ilusão de que está totalmente no controle da situação. Fechar os olhos para a realidade faz com que a população se sinta segura, acreditando que a guerra não impactará suas vidas. Isso é crucial, pois mesmo aqueles que têm dúvidas sobre o conflito acabam confiando na proteção do governo, acreditando que podem viver em paz, sem a ameaça de drones ou bombas sobre suas cabeças. Normalmente, os governadores regionais e oficiais de níveis inferiores na Rússia são incentivados a seguir essa linha de pensamento, repetindo que tudo está bem e que uma grande vitória russa está próxima. Essa tática é reminiscentemente tirada das páginas do clássico 1984 de George Orwell, mas não se trata de uma obra de ficção. O que vemos é a dura realidade, onde a ilusão forjada pelo Kremlin está sendo violentamente desmantelada pelas forças ucranianas. Recentemente, em Briansk, as evidências dessa ruptura começaram a aparecer. Até mesmo os oficiais e os meios de comunicação que normalmente ecoam as declarações tranquilizadoras do Kremlin agora estão quebrando o silêncio e relatando o que realmente ocorreu com detalhes perturbadores. Afinal, ninguém pode sustentar por muito tempo a falsa paz diante de tantos ataques. Um exemplo claro é a realidade dos cidadãos, que sentem cada vez mais os impactos e as consequências dos ataques aéreos. A situação se intensificou em um momento aterrador. Um novo ataque em Briansk resultou em ferimentos para um soldado russo, Ivan Slachenko. Fontes locais revelaram que ele foi atingido por um drone e agora enfrentará uma recuperação difícil. As autoridades locais geralmente evitam discutir as baixas militares, mas desta vez, o eco dos ataques é tão forte que não podem mais esconder a verdade da população. Esta luta está mais próxima do que muitos imaginam. Até onde isso pode chegar? E a pergunta que ecoa nas mentes de todos: quem realmente está no controle nesta batalha interminável? A guerra na Ucrânia continua a provocar impactos diretos na Rússia, desafiando a noção de que tudo está sob controle. Enquanto muitos acreditam que podem levar suas vidas em paz, uma realidade cruel se instala, com ataques ucranianos alcançando cada vez mais o solo russo. Recentemente, a região de Briansk se tornou o palco de uma série de incidentes reveladores. As autoridades, que antes apenas seguiam a narrativa do Kremlin de que tudo estava bem, agora enfrentam a verdade nas costas.
Eles não podem mais ignorar o sofrimento que a população local está vivenciando, e muitos percebem que as mentiras sobre segurança estão ruindo. No dia 20 de outubro, uma nova ofensiva foi relatada, resultando em ferimentos em um soldado russo, Ivan Slashenko. De acordo com fontes na região, ele foi atingido por um ataque de um drone, um evento que gerou um alarme crescente. Historicamente, lesões militares são sussurradas sob o véu da censura, mas agora, com os ataques ainda mais frequentes, o silêncio é quebrado. A percepção da realidade entre os cidadãos de Briansk se transforma, à medida que os ecos da guerra invadem suas vidas cotidianas. Essa sequência de eventos ressoa em um padrão mais amplo. Os ataques ucranianos focam em infraestrutura militar vital. Em uma ação recente, um drone ucraniano atingiu uma fábrica em Briansk que fabricava componentes essenciais para operações militares. Isso expõe uma faceta surpreendente do conflito, a determinação da Ucrânia em desmantelar as capacidades bélicas da Rússia, colocando em risco até mesmo áreas civis. Numa reviravolta chocante. A guerra não se limita mais às fronteiras da Ucrânia. As áreas before consideradas seguras na Rússia, como Briansk e suas adjacências, agora são alvo de ataques que transformam a vida dos cidadãos em um pesadelo. A sensação de invulnerabilidade se desintegra a cada explosão, e uma nova realidade emerge em que ninguém está a salvo do impacto da guerra. Será que a verdade sobre a guerra se tornará inevitável, mesmo para aqueles que ainda se agarram à ilusão de segurança? Enquanto a situação se agrava, e autoridades tentam controlar a narrativa, a verdadeira história está sendo revelada. O que vem a seguir é um dilema mútuo entre a necessidade de admitir a realidade e a resistência a um panorama que pode não ser tão favorável ao Kremlin quanto se pensava. Como os cidadãos de Briansk responderão a essa nova verdade, e como isso moldará o futuro deste conflito implacável? Imagine o céu noturno rasgado por zumbidos invisíveis, enquanto o cheiro de fumaça de incêndios recentes ainda paira no ar, misturado ao gosto metálico do medo que segura o coração das famílias. Terá Vladimir Putin admitido que seus pesados silos de propaganda estão desmoronando? Esse colapso inevitável esconde uma verdade mais dolorosa. A realidade de ataques ucranianos penetrando fundo no território russo gera um pavor que ninguém consegue mais ignorar. Recentemente, na planície russa de Briansk, os moradores sentem novamente o baque de explosões ecoando pela madrugada. É como reviver aquelas noites frias de inverno em que ar na pele causa arrepios, e o som distante de motores de aviões se confunde com o martelar de baterias de defesa. Muitos agora sabem do que acontece a Ivan Slashenko, sentindo o peso dos ataques ucranianos afetando suas vidas cotidianas de formas mais profundas e pertinentes. Numerosos incidentes foram registrados na região nas últimas semanas. Um ataque recente, por exemplo, envolveu pelo menos um drone ucraniano atingindo uma instalação agrícola na vila de Drushraves. Ninguém humano foi morto ou ferido, mas um número não especificado de animais de gado e aves foi abatido, com a facility focada principalmente na criação de bovinos e aves para carne. Isso parece ser uma anomalia estranha nos ataques ucranianos contra solo russo. A maioria dos seus golpes profundos foca exclusivamente em locais de importância militar, como postos de comando, sedes e aeródromos, ou outra infraestrutura crítica para alimentar a economia russa e financiar a máquina de guerra do Kremlin. Como refinarias de petróleo, depósitos de combustível e usinas elétricas. Kiev não costuma atingir alvos como instalações agrárias, então talvez esse ataque tenha sido acidental ou as forças ucranianas tivessem algum motivo desconhecido para mirá-lo. De qualquer forma, é apenas um dos muitos ataques confirmados na região, e quase todos os outros se alinham à estratégia habitual ucraniana de seleção tática de alvos. Pausas por aqui, pois o que vem a seguir revira tudo, numa reviravolta que expõe a fraqueza de Putin. As fábricas russas tremem sob mísseis precisos, humilhando seu mito de invencibilidade. Mas e se isso for apenas o começo de uma cascada de surpresas chocantes? Pausando para refletir no último ataque. Numerosos incidentes registrados, com um drone ucraniano devastando uma facility agrícola em Drushraves, sem perdas humanas, mas ceifando animais inocentes e revelando erros estratégicos incomuns em Kiev. Isso levanta dúvidas retóricas angustiantes. Será que a Ucrânia está desperdiçando recursos em alvos menores, ou há um plano oculto que nós ainda não vemos? O ar pesado com vapores de estrume queimado, toques ásperos de rachaduras no concreto vizinho aos tanques despedaçados, e sons crepitantes de fogo residual sussurrando memórias de explosões passadas.
Que lição terrível isso ensina sobre a guerra que ultrapassa fronteiras e alvos evidentes. No final de setembro, por exemplo, surgiram relatórios de um drone ucraniano e ataque de míssil contra a fábrica de componentes elétricos em Karacháyev, na cidade de Briansk. A fábrica produz componentes vitais para a máquina militar do Kremlin, incluindo conectores elétricos utilizados em aeronaves, torres e diversos equipamentos militares. Em uma postagem detalhada no Telegram, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia assumiu plena responsabilidade pelo golpe. Uma empresa que fabrica produtos para necessidades militares foi atingida como parte da redução das capacidades do exército ocupante inimigo em 29 de setembro. Unidades das forças de míssil e artilharia das Forças Armadas da Ucrânia, em cooperação com outros componentes das forças de defesa, lançaram produtos durante um ataque de míssil à planta Karacháyev Elektrodetal, na cidade de Karacháyev, região de Briansk, Rússia. Suspense no ar, carregado de tensão, os ruídos surdos de máquinas paradas ecoam através de fendas nas paredes destruídas, cheiro acre de circuitos queimados invadia narinas. Toques frios de metal retorcido sob dedos trêmulos lembram dias pretéritos de normalidade perdida. Isso não é ficção, é a humilhação real forçando Putin a confrontar um fracasso imprevisto. Mas espera, uma reviravolta ainda mais cruel revela como os erros russos expõem vulnerabilidades gigantescas, deixando milhões boquiabertos. A crescente intensidade da guerra na Ucrânia tem impactado profundamente as regiões ocupadas da Rússia, particularmente em Briansk. Nos últimos dias, a realidade do conflito tornou-se inegável para a população local. No dia 29 de setembro, as forças ucranianas executaram um ataque aéreo no planta Eletrodetal na cidade de Karacháyev, que fabrica conectores elétricos cruciais para o setor militar e industrial. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O que se viu foi uma explosão avassaladora que ecoou por toda a cidade. As nuvens de fumaça espessa e negra subiam para o céu, enquanto os sons estrondosos das explosões reverberavam nas paredes das casas. Os conectores produzidos lá são usados em diversas aplicações, desde equipamentos militares até eletrônicos do dia a dia. Mas naquela noite, o que importou foi o aumento da devastação. Dias depois, a onda de ataque se intensificou. Focando em 3 alvos relevantes para o setor energético de Briansk, forças ucranianas lançaram um ataque massivo. Na noite de 6 de outubro, a planta térmica de Klinci foi atingida por mísseis, resultando na suspensão do fornecimento de gás. Assim, mais da metade da população da cidade ficou sem aquecimento em uma noite fria. Os detalhes do tipo de mísseis utilizados continuam incertos, mas a preocupação é palpável. O verdadeiro impacto é sentido nas vidas cotidianas dos cidadãos. O que se passa nas ruas de Briansk? Como os moradores lidam com essa nova realidade, onde as sirenes e explosões tornaram-se parte da vida noturna? As agências locais de notícias relatam um clima de medo e incerteza, enquanto a resistência da população cresce. Agora, o que esperar para os próximos dias? Os ataques continuarão, forçarão novas decisões ou a população irá finalmente se manifestar contra essa situação caótica? A batalha pela verdade está apenas começando. No coração da região de Briansk, a cidade de Klinci se tornou o cenário de uma série de ataques impressionantes, que revelam um aumento da tensão no conflito entre Ucrânia e Rússia. Há apenas alguns dias, a central de distribuição de energia 10 Steel Horse foi alvo de um novo ataque, além de uma subestação elétrica, que deixou 2 distritos sem eletricidade por 1 hora. Em uma única noite, 3 alvos foram eliminados. Assim, dezenas de milhares de moradores ficaram sem aquecimento em suas casas. Imagina a cena, moradores observando em silêncio do lado de fora enquanto os mísseis ucranianos rasgavam os céus, e as chamas iluminavam a paisagem noturna. Em várias partes da Rússia, histórias semelhantes estão se desenrolando, e muitos cidadãos assistem, petrificados, a esses ataques, documentando tudo em vídeo e compartilhando online. Isso torna impossível para o governo russo, liderado por Putin, negar o que está acontecendo. A Rússia está sob ataque, e um número cada vez maior de pessoas começa a perceber isso, principalmente em Briansk, que, segundo relatos, é uma das regiões mais afetadas. Por que Briansk? A resposta é simples, sua proximidade com a Ucrânia e a presença de infraestrutura energética vital. A região está repleta de florestas densas e áreas alagadas, proporcionando abrigo ideal para as forças ucranianas realizarem suas incursões e ataques rápidos.
Recentemente, a cidade sofreu um golpe ainda mais duro, com um ataque de drones e mísseis cruzeiros na usina de energia de Briansk e em transformadores nas proximidades, deixando mais de 1 milhão de cidadãos sem eletricidade por dias. Mas isso não é tudo. No dia 19 de outubro, conforme reportado pelo Q-Post, grupos de sabotadores começaram a operar nas linhas inimigas, atacando a infraestrutura russa de dentro, surpreendendo o exército a cada movimento. E qual será o impacto desses ataques nas autoridades russas? A tensão cresce, e a verdade começa a se revelar para aqueles que antes estavam dispostos a acreditar na narrativa do Kremlin. As perguntas estão no ar: até quando Bruno e os outros governantes poderão continuar espalhando a ilusão de normalidade? E como a população reagirá quando os relatos de ataque se tornarem cada vez mais frequentes? O efeito dramático ocorre à medida que os cidadãos começam a entender a gravidade da situação, criando um clima de medo e incerteza, com a esperança de que a guerra nunca chegue às suas portas. A verdade nua e crua emerge, e com ela, a dúvida sobre a segurança de suas vidas. Você consegue acreditar que os drones ucranianos estão transformando o céu da Rússia em um campo de batalha invisível, fazendo Putin suar frio ao tentar manter a ilusão de controle total? Imagine linhas de frente desgastadas, onde forças russas ocupam regiões como Luz e Donetsk na Ucrânia. Mas olhe além disso. Existe uma guerra secreta, infiltrando internamente a Rússia Ocidental, central até oriental, com drones e mísseis ucranianos tornando-se rotina impiedosa. Chovendo fogo do céu sobre prédios militares cruciais e infraestrutura vital. Sirenes uivam como lobos famintos, o ar carregado de cheiro de metal queimado e pólvora. Como essas incursões se intensificam, fica mais difícil para o presidente Vladimir Putin fingir normalidade. Sua ilusão de segurança desmorona, dopada com mentiras, enquanto russos comuns confrontam a realidade brutal do conflito. Mas o que Putin realmente diz para encobrir? E como isso repercute no solo? Fique atento, pois a verdade vai te chocar. Essa ilusão de tranquilidade é mais marcante na região de Briansk, um ponto brilhante no oeste russo, preso entre a Ucrânia ao sul e Belarus ao norte. Com mais de 1,1 milhão de habitantes e 13,458 km², Briansk é o alvo mais próximo e frequentado para forças ucranianas. À medida que as investidas aumentam, oficiais locais lutam para convencer moradores de que tudo está bem, sem nada a temer. Até declarações oficiais soam como sussurros vazios em meio ao caos crescente. Será que os moradores realmente acreditam nisso, ou o medo já os consome inteiros? Descubra como um incidente recente revelou rachaduras profundas nessa fachada mentirosa. Há dias, em 9 de outubro, o anúncio ucraniano de um ataque de drones em Briansk foi revelado como um fascínio perigoso. Em Moscou, o Ministério da Defesa russo deu uma declaração simples, descrevendo como uma invasão ucraniana derrotada na linha fronteiriça entre Chernihiv, na Ucrânia, e Briansk, antes de ser repelida rapidamente pelo exército russo. Drusianos capturados foram deportados, sem permissão para permanecer. Se preciso, era uma ameaça insignificante, substituída por drones e sem detalhes maiores. A mensagem do Kremlin: é só rotina, tudo sob controle. Você sente o cheiro da decepção no ar, misturado à fumaça de explosões distantes? Como se o Kremlin estivesse espalhando perfume barato para mascarar o fedor da derrota. Mas pareça acreditar nisso quando relatórios locais pintam um quadro caótico totalmente oposto. No vilarejo de Unesha, fontes do Q-Post contaram sobre sabotadores ucranianos golpeando um nó crítico do oleoduto Druzhba. Explosões retumbaram como trovões subterrâneos, respingando óleo preto no solo coberto de gelo, deixando um cheiro acre de gasolina queimada. Operações ucranianas estabelecidas por trás das linhas russas atacaram infraestrutura interna, pegando o inimigo desprevenido. Em 19 de outubro, segundo o Q-Post, sabotadores realizaram tal operação no 67º Arsenal do Corpo Principal de Mísseis e Artilharia do Ministério da Defesa da Rússia, em Briansk. Isso revela como disponíveis estavam munições, prontas para serem lançadas no calor da guerra. Tanques de combustível brilharam com labaredas laranja, o ar quente sufocante contra a pele, enquanto blindados eram despedaçados por rajadas invisíveis. Pergunta provocativa: Putin consegue esconder essas chamas por quanto tempo ainda? Fique ligado para ver se o fogo se espalha além das fronteiras.
Como parte do movimento guerrilheiro ATIS, sabotadores usaram dispositivos incendiários para destruir uma torre de comunicações no distrito fronteiriço de Zhukou. Analistas de inteligência aberta descobriram evidências de edifícios de apoio próximos engolfados em chamas furiosas, o som de estalos como galhos quebrando, correlação madeira queimada enchendo as narinas. Tropas fronteiriças russas foram cortadas de vigilância em tempo real e vínculos de rádio, usados para monitorar quase 160 quilômetros da fronteira Ucrânia-Rússia. Mais uma vez, o governador Alexander Bogomaz escolheu palavras calculadas para pintar forças ucranianas como terroristas covardes. Retrucando, terroristas ucranianos tentaram outro truque sujo, sabotando infraestrutura em Zhukou, deixando guardas sem vínculos vitais por horas. Você consegue imaginar a humilhação de oficiais russos admitindo fraqueza, enquanto vilarejos queimam? Que reviravolta na narrativa controlada pelo Kremlin. Em setembro tardio, forças especiais ucranianas revelaram um vídeo chocante de um raro incidente, um helicóptero de transporte de assalto Mi-8 da Força Aérea Russa derrubado por um drone FPV. Pesquisadores abertos concluíram que ocorreu no distrito de Klimovo, em Bryansk, cerca de 20 quilômetros da fronteira. Meses antes, em outubro de 2023, o Estado-Maior ucraniano anunciou o ataque de drone a um arsenal gigantesco perto de Karachel, estocando munições norte-coreanas, mísseis e bombas de planejamento, expostas ao ar. Isso mostrou quão despreparadas estavam as forças russas, com cheiro de poeira e óleo das munições expostas, sirenes ecoando fracamente em meio ao descaso. Será que esses falhos repetidos levam o Kremlin a um ponto de quebra total? Continue assistindo para ver as perdas inesperadas em infraestrutura-chave. Dias atrás, em 29 de setembro, unidades ucranianas atingiram a fábrica de componentes elétricos em Karacháyev, Bryansk, produzindo conectores para aeronaves, tanques e equipamento militar. O Estado-Maior ucraniano assumiu responsabilidade total. Uma empresa produtora para necessidades militares foi atingida, reduzindo capacidades do inimigo. Explosões sacudiram o chão, faíscas crepitando como estrelas cadentes, deixando um odor metálico e queimado que impregna tudo. Pergunta retórica: como o Kremlin distorce essa verdade enquanto vilarejos tremem? Prepare-se para a próxima borrasca de ataques invisíveis. Em 9 de outubro, em Unesha, outro ataque deixou um militar russo, Ivan Slashenko, com ferimentos múltiplos, hospitalizado após impacto de drone FPV. Autoridades locais raramente relatam lesões militares, mas aqui, a verdade vaza. Em 20 de outubro, ataques em Bryansk feriram um adolescente nascido em 2010, com prédios danificados e veículos civis atingidos por estilhaços. O governador Bogomaz postou: ataques violentos contra civis, inspeção oficial amanhã. Contraste chocante, Ministério nega danos. Enquanto locais relatam nazistas ucranianos bombardeando, humilhando a pretensão do Kremlin. Sinta o terror nas ruas, com toques de metal frio nos ferimentos e o eco de explosões nas memórias. Quer ver Putin admitir derrota próxima? Inclusive, um ataque em Druzhba atingir um nó crítico do oleoduto reviveu medos. Fontes como Astro e Killpost detalharam sabotagens, com incendiários destruindo torres, cortando comunicações, perigos para tropas e civis. Vídeos raros mostram helicópteros russos abatidos, arsenal em Karachel exposto à vista, e atuais incursões revelando vulnerabilidades profundas. Em Bryansk, a ilusão chaters, governadores e mídia sabem que encobrir mais seria ridículo. Você pode sentir a humilhação crescendo, como o Putin's playbook tearing a parte unexpectedly. Mas wait, what will the next deep strike unveil? Enquanto ataques em fazendas agrícolas, como em Druzhba, mataram gado, focando majoritariamente alvos militares, isso desafia padrões. Fábricas elétricas, arsenais e oleodutos queimam, financiando a guerra do Kremlin contra civis inocentes. Em 19 de outubro, sabotadores no 67º Arsenal expuseram armazenamentos prontos para uso. Katin Moscow off guard with oil blackness spreading like despair. Pergunta choque. Will Bryansk leaders boulder or fight back pathetically? Stay tuned for the ultimate twist in Putin's illusion crumbling. Imagina acordar no meio da noite com o coração disparado. Buzinas gritando no ar, céu rasgando-se ao som de explosões distantes. Você abriria a porta e veria o caos chegando à sua rua? Isso não é ficção. Em Bryansk, região russa vizinha à Ucrânia, os ataques ucranianos estão esmagando as mentiras do Kremlin.
Agora, vamos voltar a Karachel, onde um arsenal gigante, lembra daquele flashback, o cheiro de pólvora fresca pairando no ar, o rugido dos motores de mísseis sendo empilhados ao relento, revelando quão despreparados eles estavam para o inevitável. O que aconteceria se você descobrisse que tudo está prestes a explodir? Cada golpe ucraniano não é só um barulho no céu, é um soco na ilusão de Putin de que tudo está sob controle. Pense, quem consegue dormir tranquilo sabendo que drones invisíveis voam alto, emitindo um zumbido constante, como insetos predadores prontos para picar? Esses ataques começaram há semanas, crescendo em frequência, transformando regiões pacíficas em campos de batalha invisíveis. Em Karachel, um arsenal do Ministério da Defesa russo foi atingido, segundo relatórios do Estado-Maior ucraniano. Eles descreveram isso em detalhes no Facebook. Uma fábrica em Karachel, Bryansk, abrigava munições para sistemas de mísseis e artilharia, incluindo entregas da Coreia do Norte. Bombas planadoras estavam dispostas ao ar livre. Explosões foram ouvidas no local. Autoridades locais bloquearam a estrada próxima. Os resultados da operação continuam atuais. Isso cria problemas logísticos enormes para o exército russo, reduzindo drasticamente suas capacidades ofensivas ao longo das linhas de frente. Desde então, Bryansk enfrenta uma avalanche de ataques semelhantes, ocorrendo mais regularmente do que nunca. O governador Alexander Bogomas admitiu recentemente, a quantidade triplicou, é mais do que antes. Ele acusou as forças ucranianas de mostrarem seu verdadeiro rosto fascista. Enquanto Bogomas usa linguagem emotiva para manter as aparências, suas declarações provam algo crucial. Ele, como muitos governadores russos, não consegue mais fingir que a Rússia é segura. É obrigado a confessar que os ataques ucranianos acontecem, continuam e vão persistir enquanto a guerra dura. O que isso significa para as pessoas comuns, sentindo o cheiro de fumaça das explosões pairando como uma ameaça invisível? Mas espera, você já imaginou oficiais russos tremendo de medo, incapazes de tapar o sol com a peneira? Como o Kremlin consegue humilhar a si mesmo assim, com declarações oficiais desmontadas por relatórios locais e até pelo governador? Os ataques em Bryansk vão além do óbvio, atingindo gavetas elétricas essenciais para a máquina de guerra de Putin, como conectores para aeronaves e equipamentos militares. E aqui vai uma pergunta retórica que vai te sacudir. Por quanto tempo Putin vai conseguir vender segurança ilusória, enquanto moradores acordam com o pânico de sirenes uivando, sensação de terra tremendo sob os pés? Seres humanos, máquinas caem, propriedades se despedaçam, e se o próximo alvo for o seu jardim tranquilo? Agora, acelerando o drama, lembra aqueles moradores de Clancy acordando assustados. Antiaéreos atirando contra o céu noturno? O eco de explosões, cheiro de metal queimado espalhando pelo ar frio da noite. Isso repetiu-se em outras aldeias, como Druchins, onde golpeou uma instalação agrícola. Sem mortes humanas, mas gado e aves sacrificados, o fedor de carne queimada impregnando o solo. Bilis era a mira principal, como centros de comando, aeródromos e infraestrutura crítica, refinarias, depósitos de combustível, usinas elétricas. Kiev não ataca fazendas por acidente, ou havia um motivo secreto? De qualquer forma, é mais um sinal de como a guerra está chegando mais fundo. E se a produção de eletricidade parar de repente, mergulhando você na escuridão absoluta, sentindo o frio penetrar na pele como agulhas? Para te prender ainda mais, pense. Putin consegue aplacar a raiva crescendo entre os russos, quando gasolina queima como se fosse fogos de artifício em pleno dia, sons de motores elétricos falhando ecoando? Ataques em setembro, como no arsenal de Karachel, revelam uma verdade brutal: as forças russas estão expostas, e a propaganda de Putin está desmoronando. Em um golpe ousado, drones e mísseis ucranianos atingiram o arsenal no dia 29, danificando componentes vitais para aviões e tanques. O Estado-Maior ucraniano assumiu a responsabilidade. Unidades de mísseis e artilharia, em cooperação com outras forças de defesa, lançaram um ataque ao arsenal. Isso reduz as capacidades do exército ocupante nas direções ameaçadas. Detalhes sensoriais: o odor químico das bombas planadoras estocadas ao ar livre, a textura rugosa das munições esquecidas sob a chuva. Isso prova que metas não militares são agora a rota comum, semeando descontentamento e raiva entre a população. Como Putin vai calar as vozes frustradas, quando explosões rugem como trovoadas incessantes?
Mas o clímax chega a cada noite, moradores assistindo TVs com mensagens de alerta aéreo, sensação de poeira caindo no teto como chuva fina. Em Clancy, uma cidade de 60 mil habitantes na esquina sudoeste de Briansk, perto de Belarus e Ucrânia, a noite trouxe drama e terror. Relatos locais descrevem buzinas de alarme ecoando, canhões antiaéreos disparando, metralhadoras móveis rangendo contra drones invisíveis. Vídeos no canal Telegram Astra confirmam, mensagens de alerta repetindo na TV de um residente. Impactos de drones danificaram prédios, veículos civis. Até um adolescente ferido, cuidados médicos prestados no local. O canal local Ouvimos Clancy detalhou, nazistas ucranianos atacaram com um AVS de asa fixa. Um menino de 2010 machucado. 2 apartamentos danificados, 3 carros atingidos por estilhaços. Inspeção oficial no dia seguinte. Mesmo Bogomas postou no Telegram, ataques brutais das forças ucranianas contra civis. Inspeção antecipada pela manhã. Contrastando com a calma do Ministério da Defesa russo, que afirmou nada significativo aconteceu em 20 de outubro. Essa dicotomia expõe o jogo do Kremlin, acobertar verdades com distorções. Como Putin humilha seus partidários, fingindo invencibilidade enquanto evidências inundam. Relatórios locais, entrevistas, vídeos. Tudo quebra a ilusão de segurança. Você sabia que o Kremlin usa táticas orwellianas para manter o controle, mas agora... Mesmo governadores quebram o silêncio? É uma reviravolta chocante, oficiais admitindo ataques frenéticos, reduzindo a vitória grande à fantasia distante. Apenas dias atrás, em 9 de outubro, um ataque ucraniano em Briansk revelado, forçando o mídia local a agir. O que acontece quando domínios russos tropeçam na própria propaganda, humilhados por drones que zunem como vespas raivosas? A escalada não para, lembrando o ataque em Karachel, onde armas da Coreia do Norte explodiram ao ar livre, cheiro acre de fumaça invadindo vilarejos próximos. Isso criou um rastro de caos logístico, forçando o ministério a bloquear estradas. Agora, mês após mês, Briansk vê a frequência triplicar, como confessou Bogomas. Ele tenta culpar fascistas ucranianos, mas provando que a guerra chega à porta da frente russa. Detalhes sensoriais, vibração de janelas tremendo com cada impacto, gosto amargo de poeira na boca. Como as pessoas perto das frentes ucranianas em Lugansk e Donetsk que agora refletem a realidade internalizada pelos russos. Ataques alcançam regiões ocidentais, centrais e até orientais da Rússia, drones e mísseis chovendo sobre prédios militares e infraestruturas essenciais. Putin luta para manter a ilusão de normalidade, mas está desmoronando. Russos comuns sentem o peso emocional, raiva crescendo contra um líder que não protege. E se isso for o começo da rebelião, sementes plantadas para despedaçar o mito do invencível? A guerra secreta de Putin contra a verdade está perdida? Resumo do texto anterior: as forças ucranianas estão intensificando os ataques em várias regiões da Rússia, incluindo Briansk. Governantes locais, como Alexander Bogomaz, são forçados a reconhecer a situação, admitindo que os ataques ucranianos estão causando estragos e aumentando a frustração e o medo entre a população. Esta estratégia busca expor a realidade ao povo russo, desafiando a narrativa do Kremlin e semeando descontentamento. Com o aumento dos ataques ucranianos, a verdade sobre a guerra está se infiltrando nas barreiras mentais que o Kremlin construiu. O que está realmente acontecendo nos bastidores? Os ucranianos querem que os russos vejam a devastação em suas próprias terras, e isso pode mudar tudo. Como os cidadãos que sempre confiaram nas promessas do governo estão começando a perceber as falácias nas alegações de segurança pública, um sentimento de indignação se espalha rapidamente. O descontentamento se torna palpável nas ruas e vilas, onde a realidade das explosões e sirenes é tão clara quanto o ar que respiram. As imagens de depósitos de munições em chamas, com informações de ataques aéreos que atingem alvos estratégicos, revelam a fragilidade da situação russa. É um choque visível quando aqueles em posição de poder têm que admitir a verdade sobre o que está acontecendo. E se os residentes de áreas atingidas começarem a questionar a eficácia do seu governo? E se as vozes de descontentamento se transformarem em um clamor por mudança? Essa é a pergunta que ecoa em cada esquina de uma nação assombrada pela guerra. Além disso, o crescente ressentimento entre grupos minoritários, há muito explorados pelo Kremlin, pode culminar em um movimento ainda mais forte. Se as populações,
que têm sido silenciadas e marginalizadas, finalmente se unirem contra o regime. O que isso significaria para o futuro do povo russo e para Putin? Enquanto isso, novas evidências continuam a surgir, mostrando a verdadeira face da guerra e abrindo fissuras na propaganda oficial. As explosões se intensificam, e os ecos de drones sobrevoando estão se tornando uma nova constante, forçando a opinião pública a repensar a posição do Kremlin. O que mais como Putin vai responder a essa crescente onda de insatisfação? Fiquem atentos, pois a linha entre a propaganda e a realidade está se tornando cada vez mais fina, e o futuro da Rússia está prestes a ser desvendado em meio a nuvens de fumaça e incerteza.